Olá, bem-vindo, querida aluna, querido aluno, ao nosso curso de Hebreus. Nosso segundo módulo vai tratar da literatura, ou da organização literária da Carta aos Hebreus. Nós definimos a Carta aos Hebreus como uma palestra, que depois é escrita, ou que é escrita para ser transmitida ou falada como uma palestra. E depois, então, ela é transformada numa carta, ou ela é anexada a ela o bilhete final de uma carta, para ela circular entre grupos que estavam afins com esse grupo que houve essa palestra e que se congrega de uma forma bastante solidária com o seu palestrante, que é o guia, ou um dos guias, ou talvez o guia mais antigo, mais velho, quem sabe o originador da própria igreja, do próprio grupo. Agora, neste módulo, a gente vai tratar então da organização literária dessa palestra. Ora, nós temos dois caminhos para seguir aqui. O primeiro caminho é, se é uma palestra, você deve estar pensando, ele deve se organizar como palestra se organiza. Não sei quantas palestras você já ouviu, mas as palestras normalmente elas têm um começo, elas têm um desenvolvimento e elas têm um final. Aí você fica perguntando, será que quando eu estou lendo a carta aos Hebreus, essa palestra aos Hebreus, eu consigo identificar essa estrutura, essa organização mais típica assim, mais própria do discurso de quem está falando? Quer dizer, alguém escreve para falar esse discurso? Provavelmente sim, a gente tem estudos que nos ajudam a perceber que é exatamente isso que está acontecendo na carta aos Hebreus, ou na palestra aos Hebreus. Olha só, numa palestra a gente começa com a apresentação do motivo, do tema, aquilo que a gente vai falar. E é isso que Hebreus começa. Hebreus começa falando do seu tema, apresentando o assunto acerca do qual ele quer discursar. Ele quer argumentar, ele quer apresentar. E você pode perguntar assim, mas qual é esse assunto, qual é esse tema? Se você começar a ler o primeiro versículo do capítulo 1 da Carta aos Hebreus, e se você ignorar essa divisão de Hebreus em capítulos e versículos, provavelmente quem escreveu a sua palestra não escreveu dividindo em capítulos e versículos, mas escreveu com uma outra forma de organizar, exatamente para apresentar o seu assunto. Você vai observar que ele começa exatamente apresentando o assunto. Como é que ele começa? Apresentando a fala de Deus. Deus fala, e Deus falou, e Deus estava falando agora de novo. E Deus falou aos pais, aos patriarcas, aos antepassados daquele grupo, e ele agora estava falando uma outra vez. Deus falou aos antepassados pelos profetas, e Deus estava falando agora a eles, ao grupo, naquele momento, pelo Filho. Deus falou de várias maneiras e vários modos pelos profetas, que quer dizer assim, uma multiplicidade de formas e de meios, e ele agora estava falando de uma única maneira, porque era através de uma única pessoa. E a maneira como essa pessoa falava era a maneira como Deus também falava ao grupo atual. O que a gente percebe, então, é que o nosso palestrante ele quer reverberar a fala de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Ele não quer falar no lugar de Deus. Ele não quer falar no lugar do Filho que fala. Ele quer permitir que o Filho fale àqueles a quem ele está falando, dirigindo a sua palestra. Então, a gente pode dizer que o tema dele, o assunto dele, é esse Deus falante. É um Deus falador, é um Deus que não é um logos falando, uma razão, um raciocínio falante, mas é um Deus que é uma fala cotidiana. Assim como Deus falava historicamente, cotidianamente, na vida dos antepassados desse grupo, assim também Deus falava cotidianamente na vida do Filho, que é a fala desse Filho no dia a dia, no relacionamento com as pessoas. É claro que, nesse momento, a palestra dele se transforma, então, num logos. Ele precisa organizar, logicamente, a fala que Deus falava cotidianamente.
Então, uma coisa é a conversa de Deus com os antepassados pelos profetas, e a conversa de Deus com o grupo agora através do Filho, a quem o Filho falava, e a conversa que ele vai ter agora, que ele precisa organizar essa conversa de modo a que o seu grupo entenda onde ele está querendo chegar, para onde ele os está conduzindo. Então essa é uma coisa muito legal de você perceber. Quando você tem a carta aos Hebreus, você tem lá uma mistura, né, do cotidiano, da conversa, dos relacionamentos, e você tem também a palestra que, a partir desse entendimento que vem do relacionamento, ele constrói então uma fala, um discurso, ele constrói um logos, ele tenta elaborar um entendimento disso, quer dizer, o que isso significa para nós. Claro que você deve estar se perguntando, mas esse filho é Jesus? Nós assumimos tranquilamente de cara que esse filho é Jesus. Mas por que o nosso palestrante não apresenta direto o que ele está falando, que ele quer falar de Jesus? Porque ele começa falando do Filho, que Deus falava no Filho. Porque ele precisa relacionar aí essa ideia do Filho com a ideia do enviado de Deus para poder falar, com uma autoridade que os profetas do passado tinham e para com os antepassados desse grupo. Então o Filho aí é o que dá o atestado de autoridade, de afirmação de que Jesus, aquele que falava no cotidiano da sua vida, é este por quem Deus fala de uma forma, com uma palavra autorizada que vem de Deus mesmo. Então ele precisa garantir isso para os seus ouvintes, para o seu grupo nesse momento. Provavelmente o seu grupo já tinha acolhido isso, já tinha recebido isso, né? Então ele agora vai falar sobre isso. Então, no final das contas, do que ele quer falar? Ele quer falar daquilo que Jesus falou, só que essa fala tem que ser entendida como a fala que Deus falou. E ele precisa dizer que isso é o que é importante para o grupo a quem ele está falando. O que é importante aí é que esse nosso palestrante se coloca como, por um lado, um ouvinte da palavra de Deus, e por outro lado se coloca como explicador disso que ele ouve para o seu grupo. E aí a gente tem o que a gente entende por pregação. Quando a gente fala de pregação da palavra de Deus, então é disso que a gente está falando. Seguindo a organização então literária aí, né, o modo de escrever essa palestra do nosso ouvinte, ele precisa agora então desenvolver o que ele quer falar, é o que ele quer dizer. E agora ele vai desenvolver o seu assunto, desenvolver o seu tema, ele vai explicar isso daí. Onde a gente imaginou que ele iria desenvolver a fala de Deus, ele não desenvolve a fala de Deus, desenvolve as qualidades, a natureza, aquilo que é o Filho. É isso que ele quer fazer. E é isso que ele precisa fazer. Ele precisa então explicar o que é o Filho. Porque entendendo quem é o Filho, é possível entender também a Deus. A compreensão do nosso palestrante o leva então a desenvolver uma série de argumentos, onde ele vai explicar como é que esse Filho é, como é que ele se capacitou, ou como é que ele foi acontecendo esse acontecimento da fala de Deus, da palavra de Deus na vida desse Filho. E aí que vem aquele argumento que vai crescendo no discurso dele, né, no tema dele. Hebreus dá a impressão de um bate e volta, de um vai e vem. Ele começa a falar na sequência do capítulo 1, verso 5 em diante, comparando o Filho com Moisés, e depois comparando o Filho com Josué, depois comparando o Filho então com Melquisedeque, e depois comparando o Filho com os sacerdotes, ou o sumo sacerdote. Na medida que ele vai usando essas figuras do Antigo Testamento, ele também vai acrescentando a quem está ouvindo a compreensão de quem é o Filho. Então a gente percebe nele um jogo muito curioso, né? Muito legal, muito gostoso, um vai e vem entre a história dos Hebreus, e talvez por isso é que tenha sido dado o nome Carta aos Hebreus, quer dizer, esse nome Hebreus aos destinatários, a história dos Hebreus e a história das figuras mais representativas do povo hebreu. No caso, Moisés, Josué,
por razões lógicas, e Arão, o sumo sacerdote. Mas dentro desse sumo sacerdócio, Moisés, Josué e Arão, tem uma figura, vamos dizer assim, pré-histórica à existência histórica dos hebreus, que é Melquisedeque. E o capítulo 7 de Hebreus faz um longo argumento em que o nosso palestrante ele fundamenta aí o sacerdócio, a superioridade também sacerdotal do filho. Então, essa figura sacerdotal de Melquisedeque, ela entra aí como argumento. O que é importante você perceber, então, até o momento? Perceber que a fala dele prossegue argumentando acerca do quê? Da importância de se confiar no filho, porque o filho tem características tais que o tornam, que o credenciam, o autorizam a ser ouvido como a fala de Deus, aquele que traz a palavra de Deus nos últimos tempos. Então ele vai argumentando, vai criando um raciocínio, uma lógica argumentativa, que não é exatamente a lógica argumentativa como a gente conhece, porque ele se apresenta aí como um mestre das escrituras hebreias e um conhecedor das escrituras, da história dos hebreus, e faz dessa história, ou desses representantes, um jogo que visa o convencimento dos seus ouvintes. Ou, se não o convencimento, porque já estavam convencidos disso, pelo menos recuperar a confiança deles, recuperar a credibilidade deles no filho. Daí, a gente passa para o segundo momento do seu discurso. Normalmente, o capítulo 8 de Hebreus é considerado aí a virada importante no discurso do nosso palestrante. Uma vez que ele estabeleceu a confiabilidade do filho, ele agora precisa dar o passo mais importante. Por que o filho é confiável? E por que é necessária essa confiança no filho? Porque eles dependem do filho para algo que é fundamental para a vida deles. O que é fundamental para a vida deles? O perdão, a purificação dos seus pecados. E aí o capítulo 8, 9 até o 10, verso 18 de Hebreus, ele vai concentrar aí a força do seu argumento. A gente percebe que há uma sequência. De novo ele retoma desse capítulo 8, 9, 10, até 10, 18, ele retoma uma figura importante da história dos hebreus, que é o culto sacerdotal. E uma função importante do culto, que é a manutenção da aliança de Javé com os hebreus, com o povo, com o seu povo, o povo aliançado. E que a sustentabilidade dessa aliança dependia da purificação constante ou da pureza desse povo. E essa pureza dependia da regularidade das suas relações com Deus, que por sua vez dependiam de um sacrifício que mantivesse essas relações bem equilibradas. Então, ele vai argumentar, vai reconhecer, entender esse processo todo, e ele vai dizer que o Jesus Cristo, agora ele vai dar o nome, né, Jesus, esse filho, ele de fato realiza e assegura isso para eles, porque ele é o filho. Sendo filho, ele pode assegurar esse tipo de salvação, esse tipo de relações com Deus. Mas como é que ele pode fazer isso se, ainda que sendo filho, ele não é sacerdote? Então, a gente vê como ele faz uma aproximação aí entre o filho e o sacerdote, né? Ele vai dizer que o fato de ser sacerdote não impede de ser filho. E, muito pelo contrário, o fato de ser filho credencia, pela sua aproximação, ao sacerdócio. Mais ainda, ele vai dizer que o fato de ser filho gera uma obediência. A obediência vai ser para ele, para o nosso palestrante, o argumento principal para a aceitação da parte de Deus. Toda a relação com Deus, aliançada do povo com Deus, dependia da obediência do povo. Mas era notório que quando o povo desobedecia, carecia da desobediência ser transformada novamente em obediência. Como é que isso era feito? Pelo sacrifício. O sacerdócio ia fazer um sacrifício e esse ato de sacrificar mostrava, recolocava o povo em posição de obediência.
o que equivalia a restabelecer as relações amigáveis com Deus, ou as condições plenas da aliança. Ora, o que o filho vai fazer? Vai mostrar toda a sua obediência filial a Deus. O filho obedece a Deus enquanto filho, assim como o filho obedece ao pai enquanto pai. Essa relação aí, bem conhecida dos hebreus, e bem típica assim da mentalidade oriental, né, que é a força que o pai tem junto aos filhos, e esse respeito filial, assim, que leva uma obediência total ao pai, vai ser assumida pelo autor de Hebreus, pelo nosso palestrante, que é tudo muito bem acatado também na cultura hebraica, onde ele está trazendo esse motivo aí antropológico, cultural para eles e religioso principalmente. Então diz, olha, o filho obedeceu ao pai completamente, e porque ele fez isso, ele se caracteriza como para substituir ou realizar aquela função sacerdotal, que é realizar a transformação da desobediência na obediência e permitir então nossas relações novas com Deus, isto é, dele, o palestrante, com o seu grupo, com o seu povo. Você entendeu esse raciocínio dele, né, esse argumento? Isso é importante para entender para onde ele está levando a sua fala. E ao fim, né, ele vai concluir então, a partir do capítulo 10, verso 19, a parte motivadora da sua mensagem. Aí sim você já pode considerar que ele está acabando a sua palestra, mas não finalizando no sentido de deixar assim, terminando de qualquer jeito, porque, olha, ele falou da autoridade, ele falou do filho, das suas qualidades, falou como essa obediência filial dele foi fundamental para a salvação, para as relações daquele grupo com Deus, estabelecido de forma sacerdotal e sacrificial. Agora ele precisa fazer o quê? Motivar esse pessoal a continuar crendo. Por isso que Hebreus capítulo 10, 19 em diante, ela é uma preparação para o grande capítulo 11 de Hebreus, que todo mundo conhece, que é o que é chamado capítulo da fé. E que segue no capítulo 12 como estímulo a permanecer crendo no meio das dificuldades, quer dizer, das contradições da fé. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Se você conseguir ler Hebreus 10, 19 em diante, até o capítulo 11 e terminando no capítulo 12, então você vai descobrir como há uma sequência aí também argumentativa, há um argumento, esse sim que tem o propósito de convencer o grupo de que maneira? De que eles devem continuar a crer. Eles devem viver a fé, continuar a crer, e não podem perder essa fé, porque o justo viverá pela fé. Não a fé de Paulo em Romanos, mas a fé que Hebreus advoga aí, que é uma confiança naquilo que, na obediência filial do Filho, que realizou então as relações, mantém as relações corretas, aliançadas, e portanto esse grupo pode se considerar cuidado por Deus, protegido por Deus, abençoado por Ele. Então, ele vai falar sobre isso, no capítulo 11 vai ser esse grande exemplo, e no capítulo 12 veio uma exortação maravilhosa que ele faz, quando ele diz assim, olha, não recuemos agora, chegamos até aqui, então vamos continuar, prosseguir, e aquela imagem que ele diz, estamos caminhando para a Nova Jerusalém, para a Jerusalém Celestial. E ele vai contrastar então o Monte Sinai, onde o povo caminhou para um Deus terrível, que respondia em relâmpagos e trovões, com Sião, o Monte Sião, que é onde o seu grupo está caminhando para entrar para o sábado de Deus, onde vão encontrar o seu descanso, depois das muitas lutas e dificuldades. Então ele vai dizer, é preciso continuar a confiar, ainda que essa confiança resulte em tantas lutas e dificuldades que dão motivo para não confiar. Mas então é preciso continuar a confiar, apesar de todos os motivos para não confiar. Então essa dialética, né, esse discurso assim de opostos, ele termina finalizando com isso, entre a contraste entre a confiança e a realidade histórica que eles estão vivendo. E então ele finaliza com aquele capítulo 13, finalizando, explicando que para que eles possam continuar firmes, assim confiantes, vão continuarem juntos, para não se afastarem dos outros.
para não deixarem a congregação, como é costume de alguns, continuar se estimulando uns aos outros, animando uns aos outros. Então, ele termina com essa passagem bem assim de forçando a comunhão, estimulando a comunhão, dizendo para todo mundo ficar junto, porque eles são um grupo aliançado e ninguém pode ficar para trás nessa caminhada e nessa chegada a Jerusalém Celestial. Então, essa é uma maneira como nós podemos explicar a organização dessa palestra que estamos chamando, que a gente encontra na Carta aos Hebreus. Você vê como ele, de fato, parte do Filho, depois ele explica aqui que o Filho realiza como motivo da confiança deles, e depois, então, ele entra numa passagem, um momento exortativo, de finalização da sua fala, onde ele espera que o seu grupo, a partir daí, se mantenha firme, coeso, resolva enfrentar todas as dúvidas do momento que estão vivendo, sem perder a sua confiança no Filho que conquistou a aliança para Deus. Então a gente finaliza essa unidade agora, você vai ler lá o seu texto, leia também, procure ler a Carta aos Hebreus, do jeito que a gente está falando aqui, e então daqui a pouquinho nós vamos começar nosso terceiro e último vídeo, que vamos tratar então da questão mais teológica da Carta aos Hebreus. Até lá!